E aí, avançados, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Thiago de Química e hoje nós vamos resolver aí um exercício do vestibular de 2019, que é um vestibular do tipo B, né? Um exercício do tipo B, que é um exercício de marcar numeração, certo? No vestibular do UNB você marca três números, né? Centena, dezena e unidade, para responder o exercício, certo? Bom, vamos ler aí, vamos ver do que se trata. Considere que cada átomo localizado nos vértices do cubo do cristal de ferro participe simultaneamente de 8 células contíguas, conforme ilustrado a seguir. Considere ainda que a massa molar do ferro seja 55,8 gramas por mol, a constante de Avogadro seja 6 vezes 10 a 23 mol a menos 1, a aresta A de cada célula unitária do cristal de ferro tenha 2,87 vezes 10 a menos 10 metros e pronto, né? Nessas condições, calcule a densidade do cristal de ferro em gramas por centímetro cúbico. Multiplique o valor encontrado por 10 e despreze, para a marcação do cartão de resposta, a parte fracionária, certo? Do resultado, caso exista. Bacana. Então vamos lá. O que nós queremos, no final das contas, aqui desse exercício, é a densidade. Ou seja, nós queremos a massa sobre o volume do cristal de ferro. Lembre-se que essa massa ela precisa estar em gramas e o volume precisa estar em centímetros cúbicos, ok? Bacana. A gente vai resolver essa questão por etapas. A primeira parte, que eu acho mais fácil, é a gente calcular o volume desse cubo, certo? Bom, nós temos o tamanho da aresta do cubo, né, que é um valor A. O tamanho dessa aresta é de 2,87 vezes 10 a menos 10 metros, né? E no final das contas, nós temos que transformar esses metros em centímetros, porque o nosso volume será em centímetro cúbico. Então vai ser muito mais fácil se eu transformar um metro em centímetro. Se a gente simplesmente multiplicar por 100, a gente já transforma esses metros em centímetros, né? Então eu tenho 297 vezes 10 a menos 10 centímetros. E aí, tá beleza, né? A gente multiplicou aí por 100 e já transformamos o metro em centímetro. Bacana. Então já está convertido aí o valor dessa aresta em centímetros. Agora nós vamos calcular o volume desse cristal, né, desse cubo que forma aí o cristal de ferro. O volume vai ser a aresta ao cubo, certo? É, ou seja, a aresta elevado a 3. Por que vai ser isso? Porque esse é o volume de um cubo. Como o volume como o cubo ele tem arestas iguais, ele acaba é, multiplicando aí um pelo outro, né, três vezes, né, elevado ao cubo, para que assim nós tenhamos aí o volume do cubo. E aí pronto, agora é só realizar aí a conta. Vai dar um número bem grande, né, para ser bem sincero. Então nós temos 297 vezes 10 elevado a menos 10 centímetros elevado ao cubo, ou seja, elevado a 3. Vai dar um número bem grandinho, vai dar 23 milhões 639.903 vezes 10 elevado a menos 30 centímetros cúbicos será o nosso volume desse cubo. Então veja bem, nós já temos o volume aí para calcular a densidade. Nos resta agora calcular a massa desse cubo. E como que a gente vai fazer para calcular a massa? A gente vai usar o valor da massa molar e a constante de Avogadro. Por que nós vamos fazer isso? Porque o cristal de ferro, cada cristalzinho aí do ferro, ele vai ter essa configuração, certo? Então ele vai ter uma esfera no centro, ou seja, um átomo que está aqui no centro, e outro átomo que está dividido em 8 partes. Se nós pegarmos essas 8 partes aqui dos átomos que estão aí rachados aí nessa célula unitária, e nós juntarmos todas elas, a gente vai ter um segundo átomo, ou seja, cada célula do cristal de ferro possui dois átomos de ferro, né? O exercício nos diz que a massa molar do ferro é de 55,8 gramas de ferro, né, para 1 mol de ferro, certo? Ou seja, é, se nós tivermos 6 sextilhões, ou seja, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro, nós temos
55,8 gramas. Isso é o valor da massa molar. A massa molar, ela vai nos indicar a quantidade de massa por mol, certo? E o que é um mol? Um mol são 6 sextilhões de alguma coisa. Da mesma forma que um par é 2, uma dúzia é 12, um mol são 6 sextilhões de alguma coisa, ou seja, um número bem grande de átomos, né? Mas eu tenho 6 sextilhões de átomos? Não, eu só tenho 2 átomos nessa esfera, nesse cristal aí, né? Eu só tenho 2 átomos de ferro. Qual será a massa desses 2 átomos de ferro? X. Agora é só fazer uma regra de 3 simples, né? 55,8, entre parênteses, né? Vezes 2 vai ser dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. Bom, isso tudo vai dar, no final das contas, 18,6 vezes 10 elevado a menos 23 gramas, ou seja, uma massa bem pequena. Agora é só calcular a densidade. Lembre-se que a densidade é massa sobre volume. A massa, a gente acabou de descobrir, a massa dos 2 átomos de ferro, né? Que é 18,6 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. E lembre-se que o volume a gente calculou aqui na primeira página, certo? Ou seja, é esse número gigantesco aqui. Vou escrevê-lo aqui. 23 milhões 639.903 vezes 10 elevado a menos 30 centímetros cúbicos. E fazendo a conta aí desse exercício, vai dar 7,868 gramas por centímetro cúbico. Acabou o exercício? Não. O exercício pede para a gente multiplicar esse valor por 10, ou seja, vai dar 78,68. E ele pede também para a gente ignorar a parte fracionária. Portanto, o nosso gabarito será 0,78, na verdade, né? Porque, lembre-se, no vestibular da UNB, a gente marca centena, dezena e unidade. Então, esse é o nosso gabarito final. Espero que tenha ficado claro. Um abraço.